E aí, gentes, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre a terceira e última parte a respeito do mercado brasileiro nos primeiros 6 meses. E vocês vão ver que algumas coisas mudaram e mudaram positivamente, de uma maneira que até me surpreendeu um pouco, não vou negar. Então, vê esse vídeo que eu aprontei para vocês. Vamos começar então pelas que a Fenabrave chama de City. Muito bem. Na City, a Honda, ela domina, né? Com a, com a CG e outras mais. Mas veja só, no acumulado de 24, a CG, ela entregou, ela emplacou, né? Que aqui são os emplacamentos da Fenabrave. 255.430 motos. Em 2025, ela emplacou 267 mil. Ou seja, houve crescimento, né? Só que olha só uma coisa muito interessante. Em 2024, olha quem aparece em segundo lugar. A CB300F, que em 2025, ela, se, ela aparece aqui em quarto lugar, já perdendo para Motul Sport e para YBR 150. E quando você compara a YBR 150, ela entregou 30 mil motos, 30.339 motos no primeiro semestre de 24 e 37 mil em 2025, no primeiro semestre, tá? E aqui dá para a gente ver que tá algumas coisas mudando já. A subida da Mutu, a queda da CB300F, a melhoria da YBR, a Shinerai 150, a XY 150, que deu uma subida também. E quem saiu das 10 mais vendidas foi a YBR 125. Ou seja, a Yamaha está começando a perder vendas na, na categoria que tem as motos de trabalho e de trabalhador, que são as de baixa cilindrada, até 160 cilindradas. Ou seja, o projeto Ribanceira está indo muito bem, né? Já em 2025, no segmento Custom, que é o segmento que eu mais gosto, diga-se de passagem, a Hunter em 24 da Royal Enfield, que ela domina bem esse segmento, né? Ela tinha vendido ano passado 3.027. E em 2025, 4.220. É um bom número? É. Tá crescendo? Tá. Mas é como eu sempre falo com relação às motos da Royal Enfield. Elas são uma moto de nicho, especificamente para você curtir a moto, né? Eu chamo as motos da Royal Enfield de motos de curtição, tá? Moto para fim de semana, moto para você relaxar e se divertir, tá?
E podem ver que a Triumph Scrambler 400 aparece aqui em terceiro, logo atrás da Meteor, em 2024. Em 2025, a Super Meteor é que está entrando aqui. A Meteor perdeu um pouquinho em relação à Super Meteor. Ela, mesmo vendendo, mas ainda perdeu da Super Meteor. Porque moto de curtição, é o que eu sempre falo. A Shotgun chegou agora, então não dá para você falar muito a respeito dela. Agora, quem quebrou mesmo as pernas, caindo estupidamente, foi a Scrambler 400 da Triumph. Por quê? Preço. Eu acho essa moto muito cara pelo que ela oferece. E ainda tá para chegar a, a Truxton 400, que saiu bem mais cara do que a Scrambler na Índia. A Vulcan S, que ano passado vendeu no primeiro semestre 621 motos, vendeu 427 esse ano. É uma boa moto? É. Eu particularmente gosto muito dela. É uma moto que eu teria assim sem dúvidas, tá? Mas ela, infelizmente, está perdendo o mercado, porque o preço dela está muito alto para o que ela oferece. É uma moto que, se ela fosse vendida ali na faixa de 40, 45 mil, para competir mesmo com a Super Meteor, iria bem. Iria muito bem. E a Triumph Bonneville, que nem aparece mais aqui. Também é uma questão de preço, tá? É uma 900 cilindradas. Ela é cara, tá? E vocês sabem que a manutenção da Triumph não é barata. Então, tem sua justificativa. E a Zontes 350, que nem aparecia aqui nas 10 primeiras, a S350 já aparece aqui, ó, 258 motos. É uma moto que, mesmo ela sendo uma 350, ela entrega muita tecnologia embarcada. E além de entregar muita tecnologia embarcada, ainda tem uma potência de motor muito boa e o preço, pelo tanto de tecnologia que ela entrega, é um preço bom a um pouquinho alto, tá? Mas isso se deve mais ao fato dela ser importada pela JTZ, né? Então fica mais complicado ter um preço mais acessível. E a Scrambler 1200, que esse ano ela aparece aqui, coisa que não estava ano passado, porque teve o lançamento de uma atualização dela. Então, mesmo sendo absurdamente cara, ela ainda está aqui. Porque é uma moto de curtição, tá? E a Eliminator 500, que em 2024 ela aparecia em último, que também tinha sido lançada recentemente, né? E agora ela já está com um ano, bem dizer, de mercado. E ela está subindo as vendas e é uma boa moto? É. Entrega bastante? Sim, tá com um preço razoável? Razoável, tá? Poderia até ser um pouco mais em conta, mas ainda assim é uma excelente moto. E é interessante que
esse, nesse segmento aqui, você vê muita Royal Enfield. Porque, como eu falei, o estilo da Royal Enfield, ele é um estilo nichado, é para um nicho, tá? Que é justamente os modelos custom, que aqui no Brasil tem muito pouco. Tirando, de verdade, acho que são custom de verdade, tá? A SIV 350 da Zontos, todos os modelos Royal Enfield, tirando a Guerrilha e a Himalayan, que eu não acho que sejam motos nichadas, tá? Eu acho que são motos que já vão furar a bolha da Royal Enfield. A Kawasaki Eliminator 500 é uma moto custom, eu considero, tá? E as Scrambler da Triumph, né? Só que o preço da Scrambler da Triumph esse ano vai prejudicar as vendas dela, porque tá muito alto. E eu acho que eles subiram esses preços para encaixarem os modelos T4, que a Speed T4 foi lançada na Índia no finalzinho do ano passado, com um pouquinho menos de tecnologia, um pouquinho menos de potência, mais torque. É um outro estilo de moto. E tá para ser lançado também a Scrambler T4 400. Então pode ser que a, a Triumph esteja reservando lugar para esses modelos, que são mais baratos na Índia. Mas vamos ver. Isso aí é coisa que o futuro vai dizer. Agora a gente vai ver as Trail. Aqui nas Trail, lembra que eu falei no segmento anterior a respeito que a Veloz tinha soltado uma moto de 150, 160 cilindradas? Então, a Veloz está aqui, ó, a Z160. Que ano passado essa moto não existia, simplesmente, né? E já está aqui, ó, entre as 10 primeiras entre as trail. 2.000 motos, quase 3 vendidas. É como eu falei também, tá? Eu não tenho ainda informação a respeito dessa Aveloz. Se ela é boa, se ela é ruim, não tenho informação. Então, não vou opinar sobre isso, tá? Mas aqui nas Trail, 92 e 27. 110 e 25. Se nota uma coisa interessante. Mesmo mantendo a mesma, o mesmo número de vendas, o mesmo número de vendas não, o correto é a mesma posição, a XRE 300 diminuíram as vendas. Porque começam a aparecer realmente boas opções no mercado quando comparado com a XRE 300. Assim como aconteceu também com relação à CB300F. A CB300F ela tem, de fato, a CB300F tem de fato concorrência direta, tá? Com as Dominar, agora com as NS 400, a Speed 400, que está um pouquinho salgado o preço da Speed, mas eu explico já. E também a Lander e a SHI 175.
E pode ver que em 2024 a, mudou totalmente aqui as Trail Fan. Modelos que estavam muito bem posicionados simplesmente mudou tudo. Isso, isso é o que eu estou apontando para vocês que está tendo mudança no mercado. O brasileiro agora começa a ter reais opções. E se Honda e Yamaha não se tocarem que simplesmente a gente está sabendo ver e comparar os modelos e as motos para saber se aquilo que a gente está pagando realmente vale aquilo que a gente está levando para casa, vão perder participação de mercado inicialmente e começar a perder vendas de fato. E aí eu vou querer ver. Porque isso já está começando a acontecer no acumulado com a Yamaha. E aí, como é que vai ser? Vão se mexer, reposicionar preço, reposicionar moto? Vão cair em cima dos concessionários? Tudo isso são perguntas que eles vão ter que responder. Bom, Max Trail, eu nem vou entrar nessa porque os preços das Max Trail já fogem do nosso bolso, né? Agora, entre as Roadster é uma coisa muito interessante. Veja que a Yamaha MT-03 estava vendendo horrores em 2024, no primeiro semestre, seguido pela Dominar 400 e a CB 500. Olha a diferença agora. A Bajaj está vendendo muito mais que a MT-03, mesmo ela vendendo. E ela está vendendo menos em relação a 2024. Em 2025 ela vendeu 4.835 e em 24 ela vendeu 5.743. Está perdendo venda. Está perdendo venda. E a Dominar 250 que chegou no finalzinho do ano passado, aqui nem consta. E já em 25, a Dominar 250 já vendeu 2.150 motos. Veja como isso tudo está mudando. A CB500 também, que vendia muito bem, já não está vendendo tanto assim. 1.762 ano passado, ante 1.116 esse ano. Mudou a moto esse ano? Mudou. Pode ser que melhore isso? Pode. Mas não os preços que estão sendo vendidas, tá? E a Speed 400. Boa moto também. E ano passado, no primeiro semestre, ela vendeu 611 motos, que foi quando ela começou a ser vendida aqui no Brasil. E esse ano vendeu 1.093. Com tendências a diminuir o número justamente pelo preço que subiu. E a Dominar 160 e 200, que ano passado sequer constavam da lista, esse ano já estão aparecendo aqui com tendências de subida.
porque ainda continuam com bons preços, entregando muito. Essa é a melhor parte. Os modelos Sport, que são também motos bem, né, bem alcançáveis pela gente. Quando você compara 25 com 24, olha quem está constando aqui com tudo. Kawasaki, a R15, a R3 e a S1000RR. A R15 ainda está aqui, a R3 ainda está aqui, mas já começa a sair a 300, por exemplo. É o que eu estou falando. O brasileiro está começando a ver o, o mercado de uma maneira diferente. Começando realmente a entender que a gente não precisa se ater somente a duas ou três marcas. A qualidade das marcas atuais, de entrega de motor, de entrega de tecnologia, já é diferente. Bom, vamos voltar para mim. Como vocês viram pelos números da FenaBrave, marcas, até mesmo consolidadas, estão perdendo mercado. Não somente na parte de percentagem, que por enquanto está marginal, mas principalmente em vendas, que é o que realmente importa. E isso se deve, basicamente, a que o mercado brasileiro agora ele está começando, de fato e de direito, a realmente comparar e entender se aquele modelo de moto ele realmente vale o valor que está sendo cobrado. Porque pode ver que Bajaj crescendo e crescendo muito. A Triumph com a Speed, enquanto o preço estava legal, estava vendendo bem. Esse ano já começou a ter uma queda em relação ao ano passado. Então tem muita coisa que está assim se configurando que ao final do ano, quando a gente comparar as vendas de 2024, 2025, vai ser totalmente diferente. Inclusive entre os 10 primeiros. E o que é melhor? São a qualidade das motos que estão chegando, não somente qualidade ah, em tecnologia embarcada, mas a qualidade geral dela, de motor, de assento, de conforto para você, estão entregando mais do que as tradicionais e por um preço melhor. Então, é como eu sempre falo para vocês, quando tem o lançamento de uma moto, quando tem o review, a análise de uma moto, se tem concessionária perto de você, num raio de 100 quilômetros, ou que você possa ir e voltar em um dia para fazer as revisões,
Faz um test drive nessa moto. Vocês vão ver que estão entregando muito mais por muito menos. E tira o preconceito. Não vai nessa de, é moto chinesa, é moto indiana. Não, cara. Vai sem preconceito. Mudou muita coisa. Aquele conceito que a gente teve no começo do século, que a gente estava com moto chinesa aqui que não tinha qualidade, moto coreana que não tinha qualidade, taiwanesa que não tinha qualidade, agora tem qualidade. E muitas qualidades muito boas. Usando a mesma tecnologia embarcada que motos europeias usam, em marcas diferentes, cobrando muito menos, porque não cobra o status. Então, vale muito a pena vocês olharem essas motos com mais cuidado e com menos preconceito. A Royal Enfield, ela tem duas motos que furam a bolha. Por enquanto são duas, mas vão vir mais. Que são as Interceptor e Continental 650. A Interceptor, então, ela é uma street que fura a bolha. Nas 450, ela tem a Guerrilha e a Himalayan 450, que furam a bolha, porque, embora elas tenham os seus estilos, né? Elas não são nichadas no sentido de é uma moto retrô, com tecnologia embarcada. A Continental 650 e a Interceptor 650 passam tranquilamente como motos street e você não vai ver como um desenho antigo. A Himalayan é moderníssima e a Guerrilha idem. Então são motos que, caramba, se chegarem, se mantiverem o preço bom que tem atualmente, vão vender muito bem, desbancando as 300 e 250 de Honda e Yamaha. Só precisa ter mais concessionário. E se não tem a capacidade de abrir tantas lojas assim, deveria mandar enviar o kit de revisão para quem está fora do raio de 100 quilômetros, ou de um dia de ida e volta. São coisas que as marcas às vezes pecam. E eu gostaria muito que repensassem sobre isso, porque podem estar perdendo muita venda porque não enviam kit de revisão. Mas é a vida, né? Gente, essa foi a série que eu falei a respeito do mercado brasileiro no primeiro semestre. Vocês viram que realmente teve algumas surpresas muito interessantes. E eu acredito que quando em janeiro eu fizer a revisão de 2025, vai ter mudanças bem significativas. Eu acredito que a Bajaj vai crescer mais ainda, subindo de posições. Acredito que a Royal Enfield vai crescer mais ainda, subindo posições, justamente porque Himalayan e Guerrilha vão ajudar muito nisso. Se bem que a Super Meteor, a Shotgun e a. Ai, caramba, a outra 650. A Classic 650. Também vão contribuir muito nisso, porque tem um preço mais acessível.
Tem muita coisa para mudar esse ano. E vamos esperar para ver. Gente, por enquanto é isso aí. Não esqueçam de deixar o seu like. Não esqueçam de deixar a sua inscrição com o sininho ativado. E principalmente o seu comentário. O que vocês acharam dessas mudanças? Foram realmente significativas ou sou eu que estou olhando com um olhar muito otimista? Gente, cuidem-se, cuidem de quem vocês amam e até a próxima.